Bom dia, prezados internautas. Glórias ao Senhor por estarmos mais uma vez no ar, querendo ajudar a todos quantos queiram ser ajudados. Este é o programa A Verdade Presente. Eu sou Manuel Tomás. Muitos me chamam de Professor Tomás. Só assim sou conhecido em todo o Brasil e no exterior. Por isso, eu quero lhes dar também os meus telefones para que você possa se comunicar comigo se desejar. 2771, repetindo, 2771 6762, 2771 6762. Meu celular é 988 58 93 57. Vou repetir para você. 988 58 93 57. Este é um telefone de transição, mas logo estaremos com o nosso antigo telefone em evidência. Vamos ouvir o nosso prefixo, que é uma musiquinha que fiz para o nosso programa. Pois bem, houve uma falha aqui na transmissão, na conclusão do nosso prefixo, mas você já entendeu. A verdade impopular esclarece qual foco de luz. É tão bom servir a Jesus. Precisamos aprender este prefixo para entoá-lo sempre, todos os dias, a cada hora da nossa vida. Hoje nós estamos falando sobre a salvação para os mansos, ou para a salvação
os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O ideal é que sejamos mansos, meus irmãos. Só Cristo consegue amansar essa fera que somos nós. E depois ele adomará os mansos com a sua salvação. Pois bem, Jesus não só nos amansa, como ele também vai nos adornar com a sua salvação. Isso está escrito no Salmo 149, verso 4. O mais precioso fruto da salvação é a santificação, é a graça da mansidão. Quando esta graça reina no coração, a disposição é moldada por sua influência. Há uma contínua confiança em Deus. Isso é o que mais necessitamos. E uma admissão da própria vontade. Portanto, a vontade de Deus deve se tornar a nossa vontade. O entendimento apodera-se da boa verdade divina e também da vontade de Deus. A vontade dobra-se diante de todo o preceito divino, sem duvidar nem murmurar. A verdadeira mansidão abranda e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra impressa. Leva os pensamentos à obediência a Jesus Cristo, abre o coração à palavra de Deus, como foi aberta a Lídia. Lídia é uma serva do Senhor dos tempos dos apóstolos. Está escrito a seu respeito em Atos capítulo 16, verso 14 a 15. Portanto, prezados irmãos, a mansidão coloca-nos com Maria, como aqueles que aprendem aos pés de Jesus. Você já leu na Bíblia a irmã de Lázaro, Maria? Quando estava perto de Jesus, ela sentava-se a seus pés e lhe ouvia com toda a atenção as palavras que ele falava. Nós lemos ainda em Salmo, capítulo 25, e o verso 9, que Deus guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Pois bem, o caminho de Deus, o caminho de Cristo, Deus nos ensinará. Salmo 25 e o verso 9. A mansidão em nós foi-nos outorgada. Nós não temos mansidão própria. A linguagem dos mansos não é nunca jactanciosa. Como o menino Samuel, eles oram: fala, Senhor, que o teu servo ouve. 3 vezes foi repetida estas palavras quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo a lhes falar. E ele dizia: fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3 e o verso 10.
Quando Samuel foi colocado na elevada posição de honra, Samuel foi colocado numa posição de honra como comandante de Israel. Imagine que felicidade! Como comandante de Israel. Assim, ele desafiou a todos os inimigos de Deus. Seu coração encheu-se de nobres pensamentos. Coração-mente que está falando aqui, porque o coração anatômico não pensa, mas o coração-mente encheu-se de nobres pensamentos quanto à sua grande missão. Contudo, antes a intimação de sua mensagem do céu, colocou-se na posição de uma criancinha para ser dirigido por Deus. Que diz meu Senhor a seu servo? Foi essa a sua resposta? Que diz o Senhor a seu servo? Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, a mansidão na escola de Cristo é uma designação de Deus. É uma designação de Deus. E precisamos ter sempre em mente esta designação para que possamos alcançar o fruto do Espírito, que representa o caráter de Cristo. É uma graça produzida pelo Espírito Santo em nós, como agente santificador. O Espírito Santo nos habilita, por seu infinito poder, a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo que temos e impetuoso. A mansidão é o adorno exterior que Deus julga de grande preço em cada um de nós. Aquele que ornamentou os céus com as esferas de luz, prometeu que, pelo Espírito Santo, adornará os mansos com a sua salvação. No Salmo nós lemos esta convicção. Glórias ao Senhor, que Ele nos dê esse adorno precioso para a nossa vida neste mundo turbulento, mundo de tantas incertezas. Concede-nos, Senhor, a Tua infinita misericórdia. Eu te agradeço essas bênçãos com perdão dos nossos pecados. Eu também te agradeço porque, como diz no Salmo 22, e o verso 36 nos diz, também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Quem seria eu para alcançar esta grandeza não fosse pela misericórdia de Deus, que veio também a mim e me engrandeceu? Como disse Samuel em 2 Samuel, capítulo 22, verso 36. Devemos, meus irmãos, meus prezados ouvintes internautas, representar a Cristo em sua mansidão, brandura e amor. Essa é a nossa missão mais importante nesta vida.
representar a Cristo em sua mansidão e seu amor. Pois bem, isso está ao dispor de quantos queiram, na realidade, representar a Cristo, porque nos é dado sem dinheiro e sem preço. Voluntariamente, o céu nos oferece estas bênçãos. Precisamos de espírito de brandura, não aquele espírito estorvado que é olho por olho e dente por dente. Não precisamos disto, porque nós fomos salvos para ser a luz do mundo. Sem essa luz, não podemos viver corretamente no ambiente da família. Porque existem muitos atritos no ambiente da família. A fim de exercermos a devida autoridade do céu sobre nossos filhos, sobre nossos irmãos, sobre nossos pais, precisamos manifestar espírito de brandura, mansidão e temperança. Que maravilha! Mas nós não temos esta condição. Só Jesus nos habilita para assim proceder. Não queremos ter espírito de acusação, de irritação, de rixa. Isso devemos deixar para trás. E Jesus nos diz que aquele que lança a mão do arado não deve olhar para trás, porque atrás de nós deixamos o espírito de acusação, de irritação e de rixa. Para nos ensinarmos, Jesus tem um espírito de brandura. E seguindo os seus exemplos, nós precisamos ter este espírito de brandura em nós mesmos, meus queridos. Esse espírito de brandura é uma riqueza que não tem preço, não existe nada que desfaça em nós. Pois bem, se quisermos que seja em nós seja em nós visto o amor de Deus, precisamos manifestar para com todas as pessoas com quem possamos entrar em contato esse espírito de amor. Ao mesmo tempo, porém, não deve haver fraqueza ou indulgência da parte nossa ou de qualquer parente nosso, seja nossos pais. A mãe precisa exercer firmeza e decisão, e não aquela arrogância que muitas das vezes pensa que está desta maneira instruindo as crianças. Precisamos ter firme propósito, como uma rocha. Não podemos de outra forma permanecer, temos que ser como uma rocha que não se abala. A nossa retidão deve ser constante. Pois bem, precisamos ter leis que rejam o nosso ser e nos habilite a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, sob qualquer circunstância. Devemos manifestar brandura e mansidão. Por outro lado, os filhos tornar-se-ão homens e mulheres tementes a Deus, quando são educados na infância com esta norma de educar. Nenhum membro da família pode fechar-se em si mesmo de forma que os demais membros da família
lhe sinta a influência e o espírito com a autoridade, como sendo querendo ser melhor que os demais. Isto é um erro muito sério. Isso nos inabilita para estar com Cristo na eternidade. A própria expressão do semblante, nosso semblante deve ter uma expressão de um sorriso, mesmo quando as coisas não estão de acordo com as nossas vontades, quando as pessoas procuram nos aborrecer. Em vez de ficar zangado, irado, ria. Eu tenho um louvor que eu digo assim: vamos sorrir se estivermos tristes, vamos sorrir que tudo mudará. Sempre sorrindo a vida é mais fácil, porque Deus conosco está. Vamos sorrir, vamos sorrir. Sorrindo é mais fácil de vencer. Vamos sorrir, vamos sorrir. Sorrindo é mais fácil o viver. Vamos sorrir se o inimigo ataca. Vamos sorrir que tudo mudará. Sempre sorrindo, a vida é mais fácil, porque Deus conosco está. Cantem comigo. Vamos sorrir, vamos sorrir. Sorrindo é mais fácil viver. Vamos sorrir, vamos sorrir. Sorrindo é mais fácil de vencer. Glórias ao Senhor. Vamos sorrir, meus irmãos. Estar cheio de amor de Cristo é nosso dever. Manifestar sua cortesia é nossa obrigação. Sua bondade, terna consideração para com os sentimentos alheios. Isto comunicará nos semblantes um sorriso, uma alegria, uma coisa diferente do costume deste mundo. Dá-nos, Senhor, a tua direção para esta finalidade, que tu possas nos ajudar a ter um sentimento terno, grato e feliz sob quaisquer circunstância, sob qualquer coisa que possa nos acontecer. Deus nos guiará. Se formos mansos, Ele guiará retamente, como nos diz no Salmo 25, nos dá esta certeza. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Para que possamos alcançar este privilégio, precisamos alcançar esse benefício que Jesus nos outorga, de sermos mansos, mansos de espíritos. E todos nós podemos alcançar essa bênção hoje e sempre, porque nos é outorgada de graça, sem dinheiro e sem preço, como nos diz em Isaías capítulo 55 e o verso 1. Deus ama os jovens. Pois bem, meu querido jovem, Deus lhe ama. Ele lhe pede que lhe dê seu coração, que aprendam
a mansidão e a humildade de coração de Cristo que seja vista em sua vida, prezado jovem. Essa graça preciosa raramente é vista, mas os jovens de nossos dias devem sofrer uma modificação, deve ter um espírito manso e jovial, conforme demonstrou nosso querido Salvador Jesus Cristo. Mesmo naqueles que professam ser cristãos, muitas das vezes nós vemos caras carrancudas. Caras carrancudas quer dizer semblante fechado, olhos tristes, lábios fechados, e muitas das vezes isto cria uma aversão nas pessoas com quem nos contactamos. Precisamos aceitar o caráter de Cristo, porque ele é manso e humilde de coração. Por isso ele nos diz em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender de Jesus. Vamos aprender belas lições de amor, de brandura, de mansidão. E a vida eterna nos está garantido. Mansidão é a disposição de sofrer em silêncio. Você já leu na Bíblia que Cristo, como um cordeiro mudo, sofreu todas as aversões, todas as ingratidões, mas como uma ovelha muda não abriu a sua boca, ele fez isso para nos dar o exemplo. Pois bem, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ampare e nos dê a felicidade de fazer a vontade de Deus, como os anjos fazem nos altos céus. Não nos deixe, Senhor, jamais sem esta atitude que te representa e representa todos aqueles que te servem. Quando nós falamos em mansidão, eu me lembro do servo de Deus chamado Moisés. Mas eu vou falar de Moisés um pouco mais tarde. Quero ainda lhes falar mais de Cristo. Cristo foi o maior exemplo de mansidão que houve na face da terra. Ele foi o grande eu sou que falou com Moisés lá no deserto. Foi o grande eu sou que falou com os judeus aqui na face da terra. É o grande eu sou que quer abrandar o teu coração, prezado ouvinte, que quer abrandar o meu coração. Eu agradeço a Ele por esta grande misericórdia. Agradeço a Ele pela infinita grandeza de se lembrar de mim, se lembrar de ti, se lembrar de nós, porque nós não valemos aquilo que imaginamos valer, porque nós somos ingratos, somos perversos muitas das vezes, somos assim afoitos a fazer aquilo que Deus desaprova. Não é a busca das posições mais elevadas que nos tornará grandes aos olhos de Deus. Não. Não é a vida cheia de galardão, de muitas riquezas, de muitas coisas que Deus aprova. Mas é uma vida humilde, de bondade, felicidade, que nos tornará o objetivo do cuidado especial dos anjos celestiais. O modelo que viveu e foi visto em Cristo Jesus deve ser imitado por cada um de nós. Isso parece difícil? É claro que é difícil, porque nós somos humanos.
e somos ingratos, somos profanos, mas o amor de Deus nos habilita a alcançar este grande objetivo. Eu quero lhes falar de Moisés. Moisés foi filho de uma escrava. Uma escrava que vivia no meio de tantas injustiças. Sabe o seu nome? O nome da mãe de Moisés era Joquebede. Pois bem, Joquebede, ela teve a felicidade de ter um filho e deu o seu nome Moisés. Você sabe o significado do nome Moisés? Significa tirado das águas. Glórias ao Senhor, quando tudo parecia sem solução, porque o rei criou um decreto de lei que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas. E Joquebede tinha seu filhinho com muito cuidado para ninguém ver. Mas ele já estava meio crescidinho e a caça pelas crianças era incessante. Resultado, ela viu que estava prestes a perder seu filho. O que fez ela? Colocou ele num cestinho, no rio, a hora que a filha de Faraó estava a banhar-se com suas crianças no rio, e ela soltou a criança na correnteza, na direção em que estava a filha de Faraó. E ao chegar ali, a filha de Faraó ficou encantada ao olhar uma criança descendo nas águas dentro de um cestinho. E falou com suas criadas, suas amas: vão lá e peguem aquela criança e tragam para mim. Olha, fizeram isto e ela o adotou como seu filho. Só que a irmã de Moisés, Miriam, estava acompanhando o barco e já estava na direção onde estavam aquelas mulheres, a filha de Faraó e suas amas, suas criadas. E elas pegaram a criança, todos ficaram muito encantadas com essa criança. Resultado, a Miriam se aproximou delas e disse: eu conheço uma mulher que está amamentando e que poderia ajudar, porque essa criança ainda precisa do leite materno. E a filha de Faraó lhe disse: vá depressa chamar esta mulher. Sabe a quem ela foi chamar? Sua mãe, Joquebede, mãe de Moisés também. Pois bem, meus irmãos, não importa qual seja a nossa origem. Importante é saber que Deus está cuidando de nós, como cuidou de Moisés, para que ele não se afogasse nas águas do rio, e que a filha de Faraó o acolhesse, assim como a filha de Faraó o acolheu Moisés. Os anjos de Deus estão também prontos a nos acolher, nos amparar, nos proteger. Você quer ser amparado, quer ser protegido pelos anjos de Deus? Seja manso. Pois bem, Moisés foi criado pela filha de Faraó com toda a regalia. Quando deveria morrer pelo decreto do rei, Deus, Jesus, o protegeu. E ele foi criado com toda a regalia na corte do rei, porque
a rainha, aquela mocinha, filha do rei, aquela moça, ela disse para o rei: este é meu filho, e eu quero criá-lo com toda regalia. E Moisés cresceu e aprendeu toda a ciência do Egito. Em toda a ciência ele se formou. Mas um certo dia ele viu um egípcio maltratando um judeu que era da sua raça, seu conterrâneo, e ele não gostou daquela ação, se dirigiu àquele lugar e falou com aquela pessoa para não fazer tal coisa. E ele se exasperou com ele e acabou que Moisés acabou matando-o. E matando-o, o enterrou pensando que ninguém tinha visto. Mas um certo dia lhe apareceu um egípcio e disse para ele: tu te imaginas Deus na face da terra? Como mataste ao meu conterrâneo, ao meu irmão, queres matar-me também? Isto causou um estado de medo. Moisés teve medo. E sabe o que ele fez? Fugiu para o deserto. E ali no deserto ele esteve 40 anos cuidando das ovelhas. Pois bem, cuidando das ovelhas, Moisés esteve 40 anos no deserto. Mas ali Deus o chamou para livrar seu povo que estava cativo no Egito. Sabe quem foi que chamou ele? Que o chamou? Foi Jesus Cristo. E Moisés disse: mas Senhor, eu não posso, porque sou uma pessoa que não tenho um verbo adequado na minha língua, no meu entendimento. E Jesus lhe disse: eu sou o Deus de teus pais, o teu Deus, e te mando que vá libertar a Israel. Mas Moisés, ainda duvidoso, perguntou para ele: mas quando me perguntarem como é o teu nome, que vou eu responder? Então Jesus lhe disse: eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome. Quando chegares lá, diga para Israel: o eu sou me encaminhou aqui para vos libertar. E Moisés foi. Vocês conhecem a história, porque já passaram filmes, já fizeram histórias, e a Bíblia conta com detalhes esta história. Pois bem, Moisés foi lá libertar o povo de Deus, porque era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra era Moisés. E Deus, pela sua infinita misericórdia, o acompanhou e fez toda aquela coisa que era necessária fazer, porque Faraó era um homem muito mau e não queria obedecer a Deus. Ele chegou a usar de arrogância quando disse: quem é Deus para que eu lhe obedeça? Moisés disse: olha, Faraó, se tu não obedeceres ao Senhor, Ele vai te castigar. Você se lembra? Leia na Bíblia, lá em Êxodo. Lá nos fala de 10 pragas terríveis. 10 pragas terríveis que sobrevieram a Faraó por causa da sua relutância em deixar ir em paz o povo de Israel. E interessante é que existe um hino que diz assim:
meu Israel cativo está. Deixa meu povo ir. Você já ouviu o coral cantando este hino? Vai, Moisés, é Deus quem diz, meu Israel, ó Faraó, deixa meu povo ir. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Nós estamos chegando ao fim desta apresentação de hoje e nós vamos novamente cantar o nosso prefixo. De impopular esclarece qual foco de luz a verdade presente que faz-nos contente amar e servir a Jesus. A verdade presente que faz-nos contente amar e servir a Jesus. Venham ver, é tão bom servir a Jesus. Venham ver, é tão bom se ver em sua luz. Este é o programa A Verdade Presente. Estamos concluindo, mas eu quero deixar com o prezado internauta que está me ouvindo meus telefones. São telefones de transição porque fizeram uma covardia comigo bloqueando meus telefones antigos. Mas eu vou readquiri-los e brevemente estarei passando para vocês. Mas eu tenho telefone de transição, que são, o fixo é 2771 6764. Vou repetir. Se você não anotou, anote. 2771 6764. Meu móvel ou celular é 988 58 9357. Vou repetir. 988 58 9357. Aqui posto-me a seu inteiro dispor, a partir logo a seguir após a programação e até às 8 horas da noite, quando eu recolho-me para tomar o último banho e descansar, para já de manhã estar em atividade. Amanhã eu estarei na Igreja do Éden. A Igreja do Éden fica na rua Maria das Dores de Andrade, 141, Gato Preto, Éden. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estarei lá e gostaria que você fosse encontrar-me. Na parte da tarde, se você não puder ir ao Éden, venha a Duque de Caxias. Duque de Caxias, estarei na parte da tarde, a partir das 14 horas, administrando um culto de ações de graças
pelo aniversário da nossa querida irmã Gilvanete, nossa cozinheira da Igreja Duque de Caxias. A igreja é na rua Major Prazão, número 6. Vou repetir para você. Rua Major Prazão, número 6. Esta rua é no centro, fica ao lado, fica na entrada da garagem do shopping da Unigran Rio. Portanto, prezados irmãos, prezados ouvintes, ali estarei a seu inteiro dispor para lhe receber, e ali possivelmente nós vamos ter também um lanchezinho na parte da tarde, porque na parte da manhã já vai haver um almoço especial para quem for chegar lá às 9 horas. E na parte da tarde teremos um lanche. Que Deus nos abençoe, é meu desejo e minha oração. Até amanhã, se Deus quiser.